a paz do Messias, chamado Cristo, Jesus, e uma boa madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, filhinhos e filhinhas de Deus, todos vocês agora que pararam para assistir esse vídeo. Eu convido todos vocês para lermos juntos o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, capítulo 16. O reinado de Acais, de Judá. Está escrito lá também no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 27. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acais, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acais começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acais não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos. Seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Conforme os israelitas avançavam, Acais ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca, de Israel, atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém. Porém não puderam derrotar Acais. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acais mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para entregarem a ele esta mensagem: eu sou o seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acais pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acais, o rei da Síria marchou com o seu exército enorme para a cidade de Damasco. Conquistou matou o rei Rezim e levou o povo para aqui como prisioneiro. O rei Acais foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e
viu o altar que havia ali, então mandou para o sacerdote Urias o desenho. Não é aquele Urias o esposo de Betseba. Não é ele, é outro Urias. O desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco. E terminou o trabalho antes que Acais voltasse. Ao chegar de Damasco, Acais viu que o altar estava pronto. E então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze que era dedicado ao Senhor Deus ficava entre o novo altar e o templo. E por isso Acais o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã, e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas, e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derramem sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze, a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acais desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-o sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Assíria, Acais também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acais fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Acais morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. O capítulo 16 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ele só tem somente 20 versículos. Capítulo 17. O reinado de Oséias de Israel. No ano 12 do reinado de Acais de Judá, Oséias, filho de
Elá se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Porém, não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas, certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a Só, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Então, Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiro. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Alá, outros perto do rio Abó, que fica no distrito de Goza, e ainda outros na cidade de Mídia. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprovava. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas mais que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles.
Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram e todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Aserá. Adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprovava. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis e, no fim, os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a prática de todos os pecados que ele havia cometido. Até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. Vou ler de novo. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Síria trouxe gente das cidades de Babilônia, Culta, Iva, Amate e Sefarvaim e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam
a Deus, o Senhor. E por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote, Benote. O povo de Cuta, imagens imagem de Nergal. O povo de Amate, imagens de Acima. O povo de Iva, imagens de Nibais. E Tartarque e o povo de Sepharvaim queimava os seus filhos em sacrifícios aos seus deuses. Adrameleque e Anameleque. Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdote nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares, e assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com os seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de
vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoraram a Deus, o Senhor, mas também adoraram os seus ídolos, e até hoje os seus descendentes continuam a fazer as mesmas práticas. O capítulo 17 do 12º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem 41 versículos. Capítulo 18, também vocês encontram essa mensagem, essas palavras, essas respostas, essas referências, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 2, e o capítulo 31 e o versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que era agradável a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés, seu servo. Melhor dizer, seu filho, que quem serve a Deus em espírito e em verdade é filhos de Deus. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reino de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para a sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Alá, outros perto do rio
Abó, no distrito de Goza, e ainda outros nas cidades da Mídia. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor, filho do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. Os assírios ameaçam Jerusalém. Está escrito também no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 e o versículo 19. Também vocês também encontram também essas mensagens no livro de Isaías, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 22. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. O rei Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a entrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz a água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá. Saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Eliaquias, que era o encarregado do palácio, Sibina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito.
para aqueles que confiam nele? Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu, quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorassem somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos. Se você puder arranjar homens suficientes para montá-los, você não poderia vencer nem o oficial assírio, menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mande carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sibna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escute o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los, e não deixem que ele os convençam a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor os salvará e não deixará que os nossos exércitos assírios conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias, o rei da Síria. Manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão e uma terra de oliveiras
azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvarão do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ená e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvarão Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sibna e Joá rasgaram as suas roupas e, em sinal de tristeza, e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. O capítulo 18 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ele só tem somente 37 versículos. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.